continuando aqui, eu fiz a primeira palavra, agora a segunda. Vamos começar aqui pelo primeiro tópico agora. Primeiro tópico, vamos começar aqui, ó. Dai a mão ao Senhor. Então vejamos o que acontece aqui. Dai a mão ao Senhor. Ezequias ressalta 4 verdades a respeito do arrependimento genuíno. Veja bem, a respeito do arrependimento genuíno. Prestem atenção que a Bíblia vai nos falar aqui. Então vejamos agora. Primeiro, vejam, o povo de Deus precisava voltar-se a Ele, resolvendo a abandonar o pecado, confessá-lo como Senhor, se quiser experimentar o seu favor. Deus não abençoará os seus enquanto tiver prazer no pecado. Oséias capítulo 5, versículo de 4 a 15. Pode ler aqui que você vai achar algo aqui. Então presta atenção que, olha o que a Bíblia está falando para nós. Que o povo de Deus precisava voltar-se a Ele com a decisão, certo? Com a decisão, abandonar o pecado, confessá-lo como Senhor, se quiser experimentar o seu favor. Está vendo? Deus não abençoará os seus enquanto tiver prazer no pecado. Então, o que Deus está falando é o seguinte: se você é povo meu, se você me serve, se você segue a mim, então vocês não podem viver como o mundo vive. Vocês têm que viver uma vida diferente. Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó: então outra vez vereis a diferença entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Se a Bíblia diz que desde o passado Deus exigiu do seu povo fidelidade, muito menos agora que Jesus pagou o preço caro. Então a Bíblia deixa bem claro para nós que para ser crente, para ser salvo, precisa ter fidelidade. Se não tem fidelidade, não tem salvação. A fidelidade leva o homem a ser salvo. Por quê? Porque o homem se arrependeu do seu pecado, como a Bíblia está falando aqui. Se tiver prazer no pecado, Deus não pode abençoar, Deus não pode dar salvação para quem está no pecado e falando que é de Deus. O mundo é mundo, igreja é igreja. A igreja não tem nada a ver com o mundo. Assim como o mundo não quer a igreja não tem nada a ver com o mundo. A igreja não pode compartilhar o que o mundo compartilha. A igreja é diferente, a Bíblia está falando que é diferente. Deus enchia de fidelidade. Então, enquanto o povo que fala que é de Deus, mas eles vivem no pecado, praticando a iniquidade, eles não podem ser abençoados, muito menos ser salvos, porque não tem fidelidade para ser salvo. A salvação, ela está baseada na fé, crendo em Cristo, mas você precisa ter fé para obedecer também. Se tem fé para crer, tem que ter fé para obedecer. Porque se eu falo que eu creio, eu tenho fé para crer, mas eu não tenho fé para obedecer, não vai resolver absolutamente nada, não vai valer nada. É como você pegar um cheque sem fundo. Você pega um cheque que não tem fundo, chega lá no banco, o cara vai olhar e fala: não, isso aqui não tem validade, isso aqui não posso dar dinheiro porque eu não tenho dinheiro aqui. Então o que acontece? A mesma coisa, se a pessoa diz que crê, mas ela não crê para obedecer, para ser salva, então ela não vai ter salvação. Simples, objetivo, é o que Deus está falando na palavra, está entendendo? Tem que abandonar o pecado, tem que confessar o Senhor e segui-lo, se quiser experimentar o seu favor, tá certo? Então a Bíblia está dizendo, enquanto o homem, enquanto a mulher, todos tiver prazer no pecado, ele não pode ser chamado de povo de Deus. Ele não pode ser chamado de servo de Cristo, porque ele está vivendo no prazer do pecado. Todo mundo está sujeito a errar, a pecar, tá, mas tem que arrepender. A Bíblia falando de arrependimento. Se errou, arrepende, certo? Então, para quem arrepende, há perdão. Para quem não arrepende, não pode ser perdoado, porque se não há arrependimento, não há perdão. Então fica claro que a Bíblia está falando sobre arrependimento. Se nós não arrepender, não andar e tiver prazer no pecado, então não pode ser chamado de servo de Cristo e não pode ser abençoado como deve ser e muito menos ser salvo.
Não é eu que estou falando isso, é a Bíblia. Estou lendo e mostrando para que você veja. Então, vou continuar o assunto. Estarei cortando esse vídeo, fazendo outro. Continuar o assunto aqui.